Olha que brutalidade. Nossa, a Revolução Francesa. É. E aqui, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas porque tudo isso aqui vai ter um fim, né? Afinal de contas, a Revolução Francesa venceu. Né? A sociedade atual vem da Revolução Francesa. Vem, é lógico. Né? Isso é tão forte, mas aqui até a roupa que usamos, a calça, pantalã, né? Do sans-culotte. Né? Isso aqui, nós temos Constituição, deputados, esse regime mesmo republicano, por causa da Revolução Francesa. Então isso aqui é uma coisa que não é uma história de 200 anos atrás da França que não nos toca. Então isso aqui, como é que isso aqui tudo, porque depois da convenção, quando vem o diretório, etc., a Revolução foi perdendo prestígio, porque era muito sangue, era muita corrupção. Então houve uma reação dos monarquistas. Os monarquistas andavam na rua, Marcelo, com um porrete para bater nos revolucionários. E esse porrete chamava de o poder executivo. Então, quer dizer, a Revolução estava perdendo. Tava no chão, né? Tava perdendo. E aí Napoleão... Que salvou a Revolução. Que salvou a Revolução. Sabido, né? Ele foi... tinha ido para o Egito, ele não sujou as mãos de sangue francês. Quando foi ter o sangue, ele foi embora. Ficou no Egito. Quando ele volta, e aí ele vai... Ele era um general, como acho que nunca houve na história. Então ele vai fazer guerra. O Napoleão tem um prestígio na França até hoje, né? Entre todos. Né? Exatamente. Ele está lá no Panteão, ele é de fato uma pessoa que os franceses admiram. E ele vai então fazer uma guerra contra toda a Europa. E por incrível que pareça, a França enfraquecida, depois de 10 anos de revolução, dividida, vai conseguir ter vitórias estupendas. Né? Vitórias contra os austríacos, vitória contra os prussos, vitórias uma atrás da outra, uma mais espetacular que a outra. Ele teve a ideia de invadir a Inglaterra, não conseguiu, mas ele fez o bloqueio continental. E vai até a Espanha, né? Vai até Portugal, né? No caso da família real, Dom João VI vem para cá por conta disso. Aliás, o que ele dizia, o único rei que me venceu foi o rei de Portugal, né? Dom João VI deu um olé em Napoleão. Então, esse homem que era um baita controlador, ele dizia: se olhar para o meu relógio, eu sei a lição de latim que está sendo dada em todas as escolas da França, né? Ele começa sendo cônsul. Aliás, o padre era um triunvirato, né? Eram 3 cônsules. Um era o padre Seis, que depois os 2 vão abdicar e Napoleão fica sendo o único cônsul da França e depois vai fazer o império, vai ficar imperador, né? Ele tinha muita liderança. Uma vez, quando ele estava voltando da campanha fracassada da Rússia, no inverno tremendo, né? Morreram. O rio Berezina, acho que 10 anos depois, ainda tiravam cadáveres do fundo do rio. Então era uma coisa brutal. E ele estava no cavalo, ele olha para um dos soldados que vem no frio e ele fala assim, conversa com o fulano: vocês têm frio? Ele fala assim: meu general, só em olhar para o senhor eu já me aqueço. Ele tinha um prestígio colossal. A volta dele foi inacreditável. Inacreditável, exato. Parece coisa de ficção, exato. Né? E ele era a Revolução a cavalo. Era. Ele fez o Código Napoleônico, e o Código Napoleônico que ele implementava era a Revolução. E a Revolução aí vai pegar na Europa toda, por causa de Napoleão. E Napoleão, então, soube unir a esquerda e a direita. O padre Morri e o padre Seyss ficaram favoráveis a Napoleão. O padre Morri ficou contra Pio VII, contra o Papa, quando o Papa estava brigando com Napoleão, e apoiou Napoleão, né? Então Napoleão, que era muito sabido, quando ele subiu ao poder, ele mandou voltar à missa. Claro. Os revolucionários não entendiam. Ele falava para os revolucionários: vocês não entendem nada. Mandou limpar as igrejas, chamar os padres. Quando ele foi visitar a Espanha, na volta da Espanha, ele quis voltar pela Vandéia. E ele dizia: quando eu passar pelas aldeias,
A partir do momento que o meu cortejo entrar na aldeia, até a hora que nós sairmos do outro lado, eu quero que os sinos toquem continuamente. Ora, os sinos foram proibidos durante toda a Revolução. Napoleão volta a missa, volta sino, etc. Ele chegou na Vandéia e ele chamava os moços que tinham lutado contra a Revolução e falava, me conta a sua história. Olha isso aqui, Marcelo. Os moços ficavam encantados. E aí ele ouvia as histórias e ele fala, depois ele pegou desse conjunto de histórias as 10 mais relevantes e falou, a França precisa conhecer essa história, venham comigo para Paris. Chegou lá, na Câmara dos Deputados, fez os 10 contar a história deles. Depois Napoleão criou uma unidade no exército napoleônico de vandeanos, com o comandante vandeano. E ele dizia, eles deram a vida para combater a Revolução, agora eles dão a vida para difundir a Revolução nas minhas linhas, nas minhas tropas. Quer dizer, é um homem genial. Genial, do mal, mas genial. Do mal. Ele fez uma concordata com o Papa. Essa concordata que Napoleão fez com o Papa vigorou até o começo do século XX, quando a França ficou Estado laico. Ele impôs ao Papa. Não é que ele negociou uma concordata, ele impôs. Ele tratava o Papa, Pio VII, brutalmente. Depois raptou o Papa, né? E foi castigado por isso, né? Foi excomungado e foi castigado. A derrota dele na Rússia se deve a isso. Mas era um homem genial e que passou a perna em todo mundo. Depois, quando ele foi para Santa Helena, Marcelo, ele dava aula de catecismo para as crianças. Que ele tinha uma preocupação com a biografia. Ele acreditava em coisa nenhuma. Não acreditava em nada. Mas ele dava aula de catecismo para as crianças. Quer dizer, um homem preocupado em 200, 300 anos depois da morte dele. E fez a Revolução triunfar. A Revolução Francesa triunfou em boa parte por conta de Napoleão Bonaparte. Sem dúvida. Né? E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay. Né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madelin, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão. Também um livro muito citado na França. Melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madelin. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa. Simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa e por um preço acessível, e ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. Então a Revolução Francesa foi uma coisa de fato importantíssima. E infelizmente tão pouco mal divulgada. Marcelo, se tem um fato histórico que é divulgado às avessas, é a Revolução Francesa. É mesmo. Uma coisa assim, você começou perguntando o que me ensinaram quando eu era garoto. A ideia que eu tinha de Revolução Francesa, como eu tenho ideia de muitos que nunca estudaram a Revolução seriamente, é exatamente isso. Era o rei
e a nobreza cheio de privilégios, riquezas e ociosidade, e o povo sofrendo. Isso nunca existiu, né? Havia, claro, uma crise na nobreza, né? Porque nós estamos falando aqui do absolutismo. Já não era mais Idade Média. Não era Idade Média. Depois Luís XIV acabou com a nobreza. Acabou. Né? Aliás, parte da nobreza ficou revolucionária, ficou favorável às ideias da Revolução por conta disso. Porque os nobres, eles foram transformados em meros bibelôs em Versalhes. Não tinham função, não tinham nada o que função fazer. Alguma, exatamente. Então isso aqui para eles era uma vida de ócio e uma vida sem nenhum propósito. Então eles vão ficar contrários ao absolutismo, vão ficar contrários ao rei por conta disso. Né? Muitos nobres, falamos aqui do Duque de Orleans, né? Eles eram revolucionários. Né? Então, a revolução não é uma coisa que veio do povo, muito pelo contrário, uma coisa que foi muito cuidadosamente planejada. Só ver que, por exemplo, na enciclopédia, muitos assinantes da enciclopédia, quando você olha a lista dos assinantes, eram padres. Os padres liam. Né? Depois havia uma organização maçônica enorme pela França. Quando vai ter os Estados Gerais, o povo foi consultado. Né? Eles tinham que mandar sugestões para os Estados Gerais. Então se reuniam, em todas as cidades, aldeias da França, se reunia o povo para escrever as sugestões para mandar para o rei. Então o Duque de Orleans pagou o padre Seix para escrever uns cadernos, uns cahiers, com o modelo, né, do que devia pedir para o Papa, pro rei, para ajudar. Né? Então os cahiers já vinham pré-fabricados, né? Mas quem ia escrever isso? Muitos daqueles camponeses não estavam habituados a esse tipo de reunião, né? Ou muitos não sabiam escrever, etc. Então o maçom da aldeia, era o advogado que tinha lá, o médico, ele falava: puxa, olha, estava acostumado a esse tipo de coisa por causa das reuniões das lojas maçônicas. Falava: vocês não querem que eu escreva? Então isso vai ficar, ainda bem que tem quem escreva, né? Então algum desses cahiers de consulta aos camponeses tem citações latinas, tem citações de filósofos. Imagina que aquilo foi feito pelo povo. Nunca, né? Alguns eram autênticos, mas o que eles pediam? Pediam a reforma da estrada que passava. Uma ponte. Alguns pediam para ter menos impostos. Pediu a questão tributária, etc. Ninguém pediu para derrubar o rei, para mudar as leis. Mas aqui nem de longe, Marcelo, eram monarquistas. Eles eram monarquistas. Imagina, quando o rei foi morto, teve gente que morreu do coração com a notícia. Quando soube que o rei havia sido morto. Então o rei tinha uma popularidade enorme na França. Ninguém queria o fim da monarquia. O que se fez ali foi se aproveitar de uma situação circunstancial, que era um problema administrativo na França, um rei fraco, que era Luís XVI, ainda assim com más ideias, etc. Mas se o Luís XVI tivesse um pouquinho mais de pulso, não teria tido a Revolução Francesa. Ele teria liquidado aquilo ali, porque quando começaram os Estados Gerais, o Necker sugeriu que a quantidade de deputados do terceiro estado fosse o dobro dos demais. Como o voto era por estado, então cada estado deliberava e tinha um voto. A votação era sempre 2-1 ou 3-0. Tanto faz a quantidade de deputados. Só que essa sugestão dele dava a ideia de que a votação ia ser por deputado e não por estado. Né? E de fato, quando começa a Revolução, quando começa os Estados Gerais, melhor dizendo, muitos deputados do terceiro estado começam a pedir as reuniões em conjunto. Falam: não tem que reunir primeiro, segundo, terceiro estado, tem que ter todo mundo junto. E começa então uma adesão de nobres e do clero abandonando a reunião no seu estado, indo no terceiro estado. Luís XVI, que devia ter feito alguma coisa, não fez, e o dia que ele toma uma medida que já pouquinho depois, ele diz: olha, as reuniões têm que ser em separado. Ele disse claramente. Então, na hora que os deputados foram embora,
saíram os deputados do clero, etc. Ficaram alguns deputados do terceiro estado, ficaram alguns nobres que se recusavam a ir embora. E aí vieram alguns outros nobres para tirá-los dali. Eles tiraram a espada. E aí, quando o Luís XVI viu que ia ter derramamento de sangue, ele tinha horror a derramamento de sangue, ele falou, não, por favor. Se eles querem ficar, deixa eles aí. Se quer ter reunião junto, tem reunião junto. Não dá. Aí a reunião, ele foi capitulando. Foi aqui que o Mirabeau falou, é assim que se decapitam os reis. Porque ele foi só... E aqui é uma coisa engraçada, que é uma lição que a gente tem que ter para a vida. Toda vez que se cede a uma pressão, aquele que exige nunca fica satisfeito. Ele vai querer mais. É preciso dar um basta. E Luís XVI, ele tinha completa condições de dar um basta. Tinha muito prestígio, etc. Mas ele não fez isso. Necker tinha aí a sua influência. Né? Ele vai demitir Necker. Isso aqui até a queda da Bastilha, que até se comemorou ontem, né? 14 de julho. A queda da Bastilha vai até ter uma relação com isso, né? Que ele tinha demitido o Necker no dia 11 de julho. Quando a notícia corre no dia 12, né? Que começa a ter as convulsões lá no Palais Royal, e aí no dia 14 eles vão... Que aliás a queda da Bastilha foi uma piada. Uma piada, Marcelo. A Bastilha não era... Do total de presos da Bastilha, a cada 1000... 2 ou 3 eram presos políticos. Era uma prisão familiar. Quem mandava normalmente. Ali, por que existia a Bastilha? Porque alguns crimes de família, para evitar que a pessoa que era presa ficasse difamada ou difamasse a família, havia uma prisão para esse tipo de situação. Quem pedia a prisão era o pai de família. E a pessoa era tratada como um hóspede do rei. Quando se olha na Bastilha o que se comia, a pessoa ela tinha livros, comida, tudo pago pelo rei. Dava prestígio ficar na Bastilha. Então tem a lista, ela tem o cardápio, vinho Borgonha, sobremesa, etc. Então, quer dizer, a Bastilha não era nada disso. Era só um símbolo que eles quiseram para poder enfraquecer o rei. Isso logo no começo da Revolução, dia 14 de julho. Que tinha 7 pessoas lá. 7 pessoas. 4 doidos e 3 falsários, né? Exato. Então, preso político não havia. Não havia. E, então, a questão da Bastilha é uma outra falácia. Quando eles foram invadir a Bastilha, o comandante lá da prisão era já um bem idoso. Ele recebeu os revolucionários, serviu um jantar, conversaram, etc. Quando ele viu que eles queriam, de fato, invadir, ele pensou em incendiar o paiol, onde ficavam as munições. E aí não sei se era um tenente ou um coronel, impediu, falou, não faça isso. E aí os revolucionários invadiram. Quando eles invadiram, um dos primeiros que eles mataram foi esse tenente. E pegaram o comandante e levaram para a prefeitura de Paris e trucidaram ele. Trucidaram. Né? E aí à noite no Palais Royal eles levaram o coração das pessoas em lanças, as vísceras eles penduravam em árvores e eles cantavam uma canção dizendo só há verdadeira alegria quando o coração está presente, com corações humanos em lanças. Quer dizer, uma coisa selvagem. Selvagem, exato. Coisa brutal de selvagem, né? E, então a Revolução Francesa é uma história de sangue e de trapaças. E com sempre ideias muito ruins, né? Sempre com ideias muito ruins. E que os livros atuais tentam salvar de toda maneira. Tem perguntas? Tem 2. Então vamos lá. João Soares mandou R$10,90. Obrigado. Seria a Revolução Francesa a grande revolução gnóstica? Marcelo pode responder, mas em grande medida sim. Né? Em grande medida sim, porque a Revolução Francesa ela vai ter... E aqui até o elemento gnóstico na Revolução Francesa é o que está mais oculto. O que mais se percebe na Revolução Francesa é a atuação da ala materialista racionalista. Né? Mas a gente falou aqui sobre o Rousseau. Né? Rousseau vai ter uma importância enorme na Revolução.
enquanto ideário, né? Claro que ele não estava vivo mais nessa época, mas ele vai ter uma influência grande nos revolucionários. E ele era um romântico, e o romantismo é gnose. Agora, foi a revolução mais importante da história, aquela que mudou os tempos para sempre, né? O avô de todas as guerras modernas. Porque é da Revolução Francesa que vem o liberalismo, do qual vem o nacionalismo. O nacionalismo é o que vai dar o nazismo, é o que vai dar a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Tudo é culpa da Revolução Francesa. Estado moderno, Revolução Francesa. Isso. Um Estado centralizador. Das corporações de ofício. Isso é importantíssimo. Ela aboliu em 1791 as corporações de ofício. Isso. O direito positivo também, embora já tinha alguma coisa antes, mas foi o grande centro difusor, foi a Revolução Francesa. Depois o Napoleão. Napoleão vai dizer, vão esquecer das minhas batalhas, mas o meu código vai permanecer. Exato, ele era sabidíssimo. Claro, exato. Claro, então, o direito positivo vem disso. Vem dele. E aqui o Padre Séis vai ter uma importância enorme com o livro dele. E é exatamente isso, Marcelo. O mundo, depois da Revolução Francesa, nunca mais foi o mesmo. Nunca foi. O cardeal Ercole Consalvi comparou isso ao dilúvio, né? Olha que interessante. Falou, teve um antes e um depois, igual no tempo de Noé. Exato. E isso é bem interessante. E depois, assim, veja, para trazer aqui um pouco para a nossa realidade. A independência do Brasil e de todos esses países aqui, nossos vizinhos, vem da Revolução Francesa. São as ideias revolucionárias que vão levar à independência. E depois o Napoleão, que é consequência da Revolução Francesa, acabou com o Império Sacro Romano Germânico, preparando espaço para a unificação alemã, né? Sim. E também preparou espaço para a unificação italiana também. Também, exato. Acabou com Veneza, a independência de Veneza. Em Veneza independente não tinha unificação italiana, só para dar um exemplo. Acabou com a República de Ragusa, ele desorganizou completamente as nações da Europa. Acabou com a Espanha saiu empobrecida, sem capacidade de se defender nas colônias. Pois humilhou muito os prussianos, isso aí vai gerar uma rivalidade com a França muito grande. E aí quem vai surgir como potência é a Inglaterra, que vai surgir como uma grande potência liberal e protestante, que vai fazer um grande trabalho de errado no século XIX. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.